Ganhou o jogo por 3-1. É isso, 3 gols com 1 a menos. Desde que a final é em jogo único, ninguém venceu por 2 gols de diferença. É isso. O Botafogo venceu com um homem a menos contra o Atlético Mineiro, não foi contra um time ruim. Exato. Então é brutal. O que o Botafogo fez foi brutal. Assim, e eu ouvi algumas coisas ontem, hoje, durante o dia. Estão elogiando esse treinador porque ganhou. Né? O futebol contado de trás para frente é assim e tal. Não é assim. Basta entender um pouco, basta querer compreender um pouquinho só do raciocínio das pessoas para a gente ter uma conversa razoável e coerente sobre o que aconteceu. O que reivindica a decisão tomada pelo Arthur Jorge no momento da expulsão, 1 minuto, perde seu jogador de marcação mais importante e ele não manda o banco inteiro de reservas aquecer, ele não substitui esse jogador colocando alguém para fazer a mesma função, ele não retira do campo um atacante, que seria a decisão da maioria dos treinadores, independentemente dos nomes, das ideias de futebol, da confiança ou não, a maioria dos treinadores nessa condição faria algo. O Felipe Luiz fez na Copa do Brasil e obteve êxito. Pelos motivos dele. Sim. Cada técnico cuida do seu grupo e entende como é melhor agir em determinadas situações. E sim, existem planos para quase todas as circunstâncias de um jogo, principalmente os jogos que valem título, essas finais únicas. Então, como manter ou não manter o posicionamento se você faz um gol e se vê em vantagem? Como reagir a um gol sofrido? O que fazer se o time adversário perde um jogador? Até o que fazer se o seu time perde... Essas coisas todas são planejadas, mas é muito improvável que existisse um plano para uma expulsão no primeiro minuto. Isso é muito diferente do normal. Sim. Acontece, mas nunca aconteceu numa final de Libertadores. Essa foi a 3ª expulsão mais precoce na história da Libertadores. E a mais precoce na história das decisões, com 2 jogos, com 1 jogo. Então, é algo raríssimo. E o Arthur Jorge confiou no seu time, se sentou ao lado do seu assistente, reposicionou ali na prancheta com as pecinhas, passou essas informações para os jogadores em campo um pouco depois, sem correria, sem ansiedade, sem nenhum sinal de dúvida. E não é que ele disse, eu vou esperar um pouquinho. Ele não estava comprando tempo para não mexer tão cedo. Ele falou, eu vou ganhar assim. Eu vou tentar ganhar assim. Mas o que reivindica as decisões que ele tomou não é o fato do Botafogo ter sido campeão. Ele não sabia o que ia acontecer, ninguém sabia. O que dá razão a ele, e no futebol nem sempre o cara que ganha tem razão, mas o que dá razão ao Arthur Jorge e, por consequência, aos jogadores do Botafogo, é o que aconteceu no jogo até o momento em que ele começou a interferir. Ele, Arthur. No segundo tempo, quando ele começa a trocar jogadores, porque o jogo muda, o Atlético melhora, faz um gol. Mesmo antes de melhorar, o Atlético faz o gol. O gol sai no minuto 47, numa cobrança de escanteio. A mudança no jeito de jogar do Atlético não tinha sido sentida ainda. Mas quando o Arthur começa a interferir, começa a fazer substituições, o time dele, com 10 em campo, ganhava por 2-1. É isso que dá razão a ele. É quase a mesma coisa do que dá razão ao Abel Ferreira na final contra o Flamengo em Montevidéu. O que dá razão ao Abel ter poupado jogadores 10 dias antes num clássico com o São Paulo aqui no Allianz Parque, quando ele foi ofendido pela torcida do Palmeiras, uma parte, é claro. O que dá razão à forma como o Palmeiras enfrentou o Flamengo naquele dia? Não é ter ganhado, é ter chegado à prorrogação com chance de ganhar. Porque ninguém poderia imaginar que um jogador do Flamengo ia tropeçar, que o Daverson ia pegar a bola e ia fazer o gol. Mas a forma como o Palmeiras chegou até ali reivindica o planejamento do seu técnico. A mesma coisa a gente pode dizer sobre o Arthur Jorge. As decisões que ele tomou no momento de maior pressão, e esse é um time que vem sendo analisado sob o prisma da força mental ou da fraqueza mental, sem que ninguém que esteja tecendo opiniões conheça os jogadores, conviva no dia a dia, saiba quais são aqueles que são mais suscetíveis a emoções. Ontem a gente comentou sobre isso também. Havia um jogador do Botafogo chorando durante o hino nacional, com os times perfilados em campo, chorando e enxugando as lágrimas. O Botafogo ganhou. Esse cara jogou bem. Eu não preciso nem falar o nome dele.
Porque em outros momentos, jogador chorando, depois, com um resultado ruim, não no jogo, mas mais tarde, em Copa do Mundo, isso é usado para dizer, esse não tem condições, esse é fraco mentalmente. Onde já se viu um jogador chorar no hino? Havia um jogador do Botafogo chorando no hino nacional. E o Botafogo ganhou maravilhosamente o jogo. Então, assim, é até complicado tecer esse tipo de opinião. Esse time é fraco mentalmente, esse jogador não controla as suas emoções. A gente não os conhece. A gente não sabe quem são essas pessoas. A gente vê esses jogadores em campo atuando, às vezes bem, às vezes mal, às vezes muito bem, às vezes muito mal. E tudo isso faz parte. Mas o que reivindica, o que dá razão ao Arthur, é o que os 10 jogadores que ele manteve em campo, mudando a estrutura, pedindo solidariedade, mas acreditando na capacidade ofensiva, fizeram até o momento em que ele falou, não, agora eu preciso ajudar, agora eu preciso interferir. Eles ganhavam por 2-1 e depois ganharam por 3-1. A gente segue em um debate que envolve o Botafogo, mas que traz Flamengo, que traz Fluminense, porque com a vitória, o Botafogo está no Super Mundial da FIFA em 2025. E não é que o Rio de Janeiro tem 3 representantes? O Pedro Henrique Torre traz mais detalhes. Momento importante, inesquecível. Levanta a taça! O Botafogo faz história! O Botafogo é campeão da Libertadores da América 2024! Uma cidade que abraçou o continente e se prepara para tomar o mundo. 3 vezes consecutivas, Rio de Janeiro no topo da Libertadores da América. Flamengo em 2022, Fluminense em 2023 e agora Botafogo em 2024, algo inédito em um torneio continental. De quebra, todos vão estar no Super Mundial de Clubes em 2025 nos Estados Unidos. O sorteio dos grupos vai ser nesta quinta-feira, às 15 horas, com transmissão da ESPN. Com a conquista do Botafogo, o Rio de Janeiro se tornou a cidade com o maior número de participantes no Super Mundial de Clubes da FIFA em 2025, um feito do tamanho de um país, literalmente, como o México. Vão ser 3 mexicanos no torneio que vai ser disputado entre junho e julho de 2025. Potências como Inglaterra e Espanha, por exemplo, contam com 2 participantes cada. O 4º representante brasileiro é o Palmeiras. A marra carioca, claro, está em alta. Vai do prefeito da cidade, Eduardo Paes, até os torcedores nas ruas. Rio de Janeiro, alvinegro, celebrando aí a grande vitória do Fogão, campeão da Libertadores da América. Aliás, só dá Rio de Janeiro na Libertadores da América, claro que falta um. Cara, é algo inédito para qualquer lugar no mundo. Eu acho que nenhuma outra cidade, assim, teve isso. Pô, Buenos Aires tem muitos times, Londres também, acho que nunca teve isso na Champions, nenhum outro lugar, né? E, pô, acho que vai dar um climazinho gostoso no Mundial, um clima, pô, de Rio de Janeiro, quase um campeonato carioca. É curioso que dia 5 o sorteio, pena do Vasco não tá participando, né? Mas o Rio vai ser muito bem, vai participar muito bem com o Fluminense, Flamengo, com o Botafogo, agora com o Botafogo. E é muita expectativa muito alta, né? Ninguém sabe como é que é esse novo formato. É uma Copa do Mundo, então... É a primeira, é inédita, então muito animado. E vamos lá, dia 5 ao sorteio, vamos pra cima. São clubes com características diferentes. O rico e poderoso Flamengo, o novo rico Botafogo e um Fluminense ainda em apuros em 2024. Um super mundial com sotaque esperto, samba no pé, calor e bola na rede. E seguido os campeões continentais, em qual grupo entre os 32 participantes você descobre na quinta, às 15 horas, com transmissão da ESPN. Olha só deu Brasil nos últimos anos da Libertadores, 19 Flamengo, 21 Palmeiras, Flamengo 22, e aí Fluminense 23, Botafogo 24, os últimos 3 títulos da Libertadores são cariocas. O Pedro Henrique Torre falou, já vou reforçar, sorteio do grupo do Mundial de 25, transmissão na ESPN quinta-feira, a partir das 3 horas da tarde. Zupac, é curioso, porque eu me mudei para o Rio em 16, no meio do ano, fiquei lá até o fim de 20. E era um momento que
todo debate, quando tinha tela, era assim, Flamengo versus o resto, falando de contexto carioca, né? Quem consegue minimamente se colocar... Era algo que há 7, 8 anos era impensável o debate ser 3 campeões de Libertadores, em sequência cariocas e diferentes, não o mesmo, e aí num ano que tem o Super Mundial. Eu queria que você falasse um pouquinho puxando essa questão do domínio brasileiro / carioca na Libertadores. Assim, não me lembro de ter dentro do futebol brasileiro uma sequência de títulos estaduais, né? Como a gente teve agora, 3 títulos dentro do mesmo estado. Claro que para o futebol carioca como um todo, sem entrar no mérito específico de cada clube, isso é muito bom. Existem as pessoas mais espirituosas que recuperaram aquela fala do Tite do começo do ano, quando ele fala sobre o Campeonato Carioca, que o futebol carioca é o melhor futebol do... O Campeonato Carioca era o melhor campeonato estadual do país. E foi detonado até, né? E com razão. Sim. Detonado não, né? Sim, não é para detonar, mas não era uma afirmação tão verídica, porque não é sobre o que define o peso estadual, não é o peso dos grandes, e sim do todo. E o todo do futebol paulista, do Campeonato Paulista, é melhor que o todo. É mais forte como um todo do que o futebol carioca. Mas é um momento histórico para o futebol do Rio de Janeiro como um todo. Agora a gente pode olhar caso a caso, e aí é interessante, porque os 3 clubes que ganham a Libertadores em sequência ganham através de modelos completamente diferentes, de receitas completamente diferentes para chegar a essa conquista, né? O Flamengo obtém a sua conquista, as suas 2, né? Mas a de 22, que as duas, lógico, de maneira mais ampla, através de uma reestruturação que mudou a história do Flamengo, que recolocou o Flamengo em termos de dimensão do tamanho da sua grandeza, do seu potencial de arrecadação. O Flamengo se revolucionou, o Flamengo revolucionou o olhar sobre investimento no futebol brasileiro e levou o sarrafo lá para o alto. E através da sua própria potência, o Flamengo fez o que fez, faz o que faz e ganhou a primeira Libertadores dessa trinca aí. O Fluminense foi por um outro caminho. O Fluminense não passou por uma reestruturação financeira, sanou suas dívidas, potencializou receita. O Fluminense gastou mais. O Fluminense montou um belo de um time, contratou um treinador que para mim, é muito competente e esteve em um ano iluminado, conseguiu extrair daquele time um futebol lindíssimo, agradável de ver, um time espetacular, que não se sustentou para a atual temporada, mas o Fluminense, no ano passado, era um time espetacular, mas do ponto de vista do clube, não foi uma grande revolução do Fluminense, a ponto de hoje o Fluminense reconhecer, assim, em termos de balanço, que estourou alguns limites orçamentários para fazer o que fez na última temporada. E o Botafogo só chegou onde chegou porque virou uma SAF, a gente sabe. Se o Botafogo não vira SAF, se o Textor não compra e não faz com a sua equipe o trabalho competente que faz, seria, pelas próprias pernas, no estágio em que estava, seria impossível o Botafogo fazer o que fez. Para o torcedor, e esse é um olhar analítico, para o torcedor pouco importa, porque o torcedor, quando ele chora pelo Botafogo, ele chora pelo Botafogo, não é o Textor é SAF, se é o Assunção, se é o Montenegro, qual Botafogo que é. O botafoguense ama o Botafogo e é por este clube que ele chora. Mas o olhar analítico é que se não fosse a transformação do clube em SAF, seria impossível o Botafogo viver o que está vivendo. Então, por caminhos diferentes, um mais saudáveis, outros menos saudáveis, um pelas próprias pernas, outro através de investimento de terceiros, é fato que o futebol carioca vive um momento incrível. E ano que vem, o Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos vai ser assim, para quem mora no Rio de Janeiro, vai ser uma loucura. Um mês, cada dia um time jogando contra gigantes europeus, é de fato espetacular, e a galera dos outros estados que corra atrás nesse momento, porque quando se fala em Libertadores, neste momento se fala numa hegemonia de futebol carioca. O Zupac falou essa história do amar o Botafogo. Eu me lembro que na última vez que o Botafogo foi rebaixado, na transmissão, tinha um rapaz com uma faixa que era "Eu não amo a Série A, eu amo o Botafogo". Como quem diz, estou com você aonde estiver, e até por isso essa conquista, ela é muito bonita. André, eu queria que você falasse desse Mundial com 3 cariocas. Eu tenho pouca coisa a acrescentar ao que o Gustavo disse, né? São histórias diferentes de investimentos e criações de times de futebol muito competentes, né? Eu acho que aí tem uma separação que a gente precisa fazer também para o futuro, que é importante no caso da sustentação dessas equipes como candidatos. Eu não sei se o Fluminense, que teve no ano seguinte ao seu título de Libertadores uma queda de desempenho, problemas com contratações que não foram bem-sucedidas, decidiu trocar o seu treinador, que conduziu o clube ao primeiro título de Libertadores da história.
e está terminando o campeonato numa briga inglória, numa briga que ninguém quer participar. É muito ruim você, no ano seguinte, a ganhar o título mais importante do calendário dos clubes brasileiros, você ficar nessa situação em que o Fluminense está no Campeonato Brasileiro. Assim, uma temporada depois, virou o ano e as coisas começaram a meio que desandar no time de futebol, né? Na forma como joga, no rendimento individual. Coletivamente, o Fluminense se perdeu em relação à sua identidade, mesmo antes do Diniz ser demitido. E aí os remendos que são feitos em temporadas que começam mal são os remendos comuns que a gente vê aqui no Brasil, independentemente das ideias e dos perfis dos técnicos e dos times. O Fluminense fez o que indica o manual. Trouxe um treinador para mudar a maneira do time atuar, isso aconteceu e o time está sofrendo, eu acredito que vai escapar, mas está sofrendo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, mal ou bem, eu digo mal ou bem porque desde o final da sua reestruturação e, teoricamente, o auge, que foi 2019, o Flamengo teve temporadas muito abaixo daquilo que deveria, temporada sem troféu. Sim. Mas é um candidato desde então, sempre. E eu acredito que isso vai acontecer com o Botafogo também. Com o Fluminense já não aconteceu, a não ser que o Fluminense volte no ano que vem a montar uma grande equipe e nos desminta aqui em relação ao que a gente imagina. Eu não creio que o Fluminense será um candidato todos os anos, como o Flamengo é e como eu acho que o Botafogo vai ser. Toma de volta minha torcida gloriosa. E quem diria o nosso glorioso Botafogo, que agora, após a conquista da Libertadores e o Brasileirão praticamente em mãos, estaremos num Mundial de Clubes enfrentando na final o Real Madrid. Você que chegou até aqui no nosso vídeo, quero deixar os créditos totais ao ESPN Sport Center e quero pedir a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, corre lá, se inscreva, ativa o sininho de notificações, que assim você fica por dentro de todas as notícias do nosso fogão. Fique com Deus, uma boa noite para vocês e até a próxima notícia.